Olá, você que me assiste. Eu quero aqui fazer nesse vídeo dar uma explicação rápida sobre como que se harmoniza duas doutrinas aparentemente diferentes, no caso da doutrina cristã e a doutrina espírita. Por exemplo, eu sou seguidor do cristianismo primitivo. O que é isso? O cristianismo primitivo é o estudo puro e simples da Bíblia, no caso dos evangelhos, e da doutrina dos pais apostólicos. Eu sou de raiz católica, mas eu não sigo nenhuma doutrina, no caso, nenhuma igreja evangélica e nem a igreja católica. Eu vejo que existem muitos dogmas nessas religiões. E também não sou espírita. Eu tenho viés espírita. Eu tendo a concordar com coisas que são ensinadas ali. Mas eu percebo que as duas doutrinas, tanto o cristianismo primitivo quanto a doutrina espírita, elas podem se harmonizar com muita força, tem muita liga entre as duas. Só que as duas doutrinas precisam respeitar. O problema, na verdade, não é nem a doutrina, não é nem o ensino que elas têm. O problema, na verdade, são os líderes que querem ter razão em tudo. O que eu percebo? Que as duas têm uma ligação contando, elas podem ser harmonizadas, contando que uma respeite o limite da outra. Por exemplo, o cristianismo primitivo, eu tenho que entender que ele é uma narrativa sobre a vida de Jesus, das pessoas que conviveram com Jesus, e fecha nisso. Você vê que os evangelhos era boa notícia, é um relato biográfico da vida de Jesus. E a doutrina espírita é uma investigação, o próprio termo que o Allan Kardec usou é uma forma de investigar o outro plano. É uma ciência espiritual, espiritismo. E só, no caso do evangelho, o evangelho é a narrativa de Jesus das pessoas que conviveram com ele. Então, se eu for falar de Jesus e do cristianismo, eu tenho que me ater sempre em primeira fonte os evangelhos, nunca o contrário. E o espírita também vai ter muita razão do que acontece do outro lado. É uma doutrina realmente que tem muito fundamento. Mas eu vejo que as duas têm líderes que às vezes acabam atrapalhando a própria fé. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu fui num centro espírita, eu fui visitar, e o palestrante do centro espírita, ele disse que Jesus não ressuscitou. Ele afirmou isso. Ele tinha lá suas fontes, fugindo do que o evangelho é, ou seja, ele já estava atropelando uma coisa, para poder, digamos, colocar a sua doutrina, a sua fé num patamar elevado. Eu torno a repetir, as duas doutrinas podem se harmonizar, contanto que uma entenda o limite da outra. O limite do espiritismo é tal e do cristianismo é tal. O cristianismo se limita a falar sobre Jesus e o espírita sobre as coisas do além. No caso desse palestrante, ele afirmou que o que apareceu para os apóstolos foi só o fantasma de Cristo, o seu corpo espiritual. Ele está profundamente e redondamente enganado. Porque o testemunho dos evangelhos, aquelas pessoas que testemunharam aquele momento, estavam lá e escreveram os relatos para nós, eles afirmaram uma ressurreição corpórea. O próprio João, que foi um dos apóstolos muito próximos de Cristo, disse que Jesus apareceu para eles e falou: vê que um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. Toca nas minhas feridas. Jesus ainda perguntava se tinha pão, peixe, comia com eles. Era um corpo, isso ficou muito claro. O palestrante espírita, ele errou. Ele literalmente usou fontes que eu desconheço, e rejeitou aquilo que o evangelho fala. Ou seja, ele já estava criando um trabalho de desinformação muito grande. E o pior é que as pessoas estavam prestando atenção. No caso do palestrante, o palestrante espírita, ele reduziu toda a glória de Jesus, de Filho de Deus, à aparição do Gasparzinho, o fantasminha camarada. Por quê? Porque aparições espirituais, elas acontecem desde que o mundo é mundo. Se Jesus só apareceu um espírito, um fantasma, ele não fez nada diferente de nenhuma outra aparição fantasmagórica. Eu já vi casos de amigos meus que falaram que viram fantasma. Ou seja, para mim nada de diferente. Ele fugiu daquilo que o cristianismo primitivo é. É um erro espírita. E também por exemplo, pelo lado dos evangélicos, de afirmar que, por exemplo, Chico Xavier é um cara que eu admiro muito. Ele realmente é um médium. Você vê que o trabalho dele demonstra que ele tinha uma ligação com o outro lado. E as pessoas ficam atribuindo ao mal, Fala, ele tinha ligação, mas era com o demônio. Eu discordo, porque os seus frutos demonstram amor. E a doutrina, tanto cristã quanto espírita, fala que entre os pregadores de Deus jamais
jamais houve quem pregasse ódio, divisão ou partido. E Jesus ensinou, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então você vê se uma árvore é boa pelos frutos. E Chico Xavier, os frutos dele são bons. Logo, ele é um servo de Deus. No caso agora, eu quero por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. As duas doutrinas podem ser muito bem harmonizadas. Eu vou falar aqui, por exemplo, sobre a tentação. Né? No caso, o cristianismo primitivo fala sobre tentação dos demônios, que são gênios ruins, e a doutrina espírita fala sobre os obsessores. Na questão 478, o Allan Kardec pergunta, ele recebia as respostas do outro plano. Questão 478. Qual é o melhor meio de se livrar dos obsessores? Cansar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem o seu tempo. Então, quando vem que não tem nada a fazer, eles se vão. Ou seja, você recebe aquela influência do outro lado e você, de certa forma, não cede àquela influência, aquela coisa que geralmente vem na forma do pensamento. Então você cansa esses obsessores que estão à sua volta. Essa mesma questão que ele fala sobre o cansar os obsessores, você encontra no livro dos Espíritos, na mesma linguagem, na questão 530 e na 121. E na 478, que é a questão que eu li agora. Agora, se você recorrer à Bíblia, você vai ver que a doutrina que é ensinada pelos apóstolos é a mesma. Sobre tentação, você vai achar lá na carta de São Tiago. São Tiago, que foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Por exemplo, ele fala aqui no capítulo 1. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a aprovação, receberá a coroa da vida. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e o alicia. No caso do Espiritismo, ele também ensina isso. Fala que ao nosso derredor existem multidões de espíritos, uns nos assediar para o bem, né, que eles nos influenciam para o bem, dependendo da nossa vibração. E tem outros que se encontram, né, eles se compactuam com aquilo que eles encontram em nós. No caso, para o bem ou para o mal. Por isso que você tem que buscar sempre fazer o bem. E no caso aqui da carta de São Tiago, ele está usando o mesmo termo, ou seja, as duas doutrinas falam a mesma linguagem, elas são a mesma. O que geralmente vai dividir são as próprias pessoas, mas a doutrina é a mesma. Mais um pouco para frente, no capítulo 4, o apóstolo Tiago fala, sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Ó homem de dupla atitude, porque tem muita gente que fala que ama Deus e não faz, né? Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Isso é o capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10 da carta de São Tiago, que está na Bíblia. Você percebe então que as duas doutrinas têm muito em comum, muito, e elas podem ser aproximadas dependendo do respeito que existe, dependendo do respeito que elas se encontram. O Espiritismo não pode atropelar o cristianismo, querer saber mais de Jesus do que o próprio apóstolo, porque o apóstolo conviveu com Jesus, né? As cartas de São Paulo, os 4 evangelhos são relatos de pessoas que estavam ali próximas do cristianismo primitivo. Então o Espiritismo nunca vai ter mais autoridade do que os evangelhos. É preciso respeitar. E por outro lado, eu também tenho que entender que o evangelho e a Bíblia como um todo são relatos de um povo que digamos, não investigou o outro plano. Por exemplo, os evangelhos, como eu disse, estou repetindo mais uma vez, dão base do que Jesus fez aqui na Terra e da sua ressurreição. Mas os espíritas, eles têm realmente um contato com o outro lado, então eles vão saber muito sobre os outros planos, as escalas que existem aí. As duas doutrinas podem ser harmonizadas, contanto que uma respeite o seu limite. Nenhuma queira saber mais o exemplo do líder espírita que falou que Jesus não ressuscitou, e esse líder errou. Ele deve ter se baseado naquele livro de Urântia, só pode, tá? Mas enfim, mais pra frente eu trago mais informações aos poucos, tá? E obrigado.